Estamos de volta com o Gazeta Entrevista, faltam 13 minutos para as 2 horas da tarde aqui no Acre. Bom, nesse segundo bloco nós vamos conversar com um dos diretores da SOS Amazônia, a organização não governamental, talvez uma das que tem a maior projeção aqui no Acre quando o assunto é política ambiental, né? Quando o que está em discussão é a política ambiental. E política ambiental é algo que está, digamos assim, na crista da onda aqui no Acre. Atualmente, pelo menos nos últimos 20 dias, o que tem se debatido muito a respeito de meio ambiente é porque 2 projetos de leis que foram apresentados no Congresso Nacional, um por parte da deputada federal Mara Rocha, do PSDB, e outro por parte do senador Márcio Bittar, do MDB, tem um impacto muito forte do ponto de vista ambiental e econômico, e só que a coisa foi colocada de uma tal maneira que, na minha percepção, e aí eu me permito falar isso, foi pouco dialogado, foi pouco discutido. Então, o Gazeta Entrevista, em função do tamanho do problema, tem trazido aqui pessoas para explicar esses projetos de lei, o que eles propõem, quais os riscos, quais os avanços. Já anuncio aqui que o senador Márcio Bittar vai estar conosco na quinta-feira para fazer a defesa daquilo que ele propôs. Mas, enquanto isso, a gente vai tentando explicar outros olhares a respeito do que foi proposto. E aqui nós chamamos Miguel Escarcelo, diretor da SOS Amazônia. Miguel, obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Eu queria começar já ali pelo Parque Nacional da Serra do Divisor e perguntar para você o seguinte: Miguel, do que foi proposto pelo senador, pelo projeto de lei, qual é o risco para aquelas comunidades? Existe risco? Porque eu imagino, tudo bem que de boa intenção o caminho do inferno está cheio, mas a intenção do projeto de lei é uma, que tem um olhar mais econômico para o local. E é isso mesmo, a gente vai continuar discutindo essa polarização entre o que é a defesa de política ambiental, preservação, e o que é fortalecimento da economia. A equação é essa ainda? O projeto ele quer alterar a categoria do parque, ele quer deixar aquela área que está lá protegida, deixe de ser parque nacional e passe a ser uma área de proteção ambiental. Fazendo uma comparação bem grosseira, bem palpável, nós aqui que somos de Rio Branco, se nós formos até ali na estrada do Amapá, ali está a APA do Amapá. Se nós formos andar ali, circular por aquelas propriedades, aqueles locais que tem negócio, tem restaurantes e tudo, você vai ver uma dinâmica que não é de proteção. Aquilo ali é de ocupação e desenfreada, intensa, né? Porque circulam-se caminhões, tem ali vários empreendimentos instalados e você não vê floresta, você não vê conservação, preservação. Então, tentar colocar uma área de proteção, uma área, um parque nacional, que tem um papel, que é um papel de preservação, né, para uma APA, é uma mudança muito radical, né? Nós temos ali no Parque Nacional uma formação montanhosa, que é a única na região, entre o Vale do Rio Ucaiali e o Vale do Rio Juruá. Essa formação montanhosa, ela representa um refúgio natural da evolução geológica que a região teve, e ali você tem concentrado uma série de espécies animais e florestais que você não encontra em nenhuma outra área, né? Você pode até ter representação de várias formas naturais que existem em outros locais, ali também ainda tem essa riqueza, né? E que, se ela não for tratada dessa maneira como parque de área de preservação, aquilo tem uma fragilidade muito grande. É uma ameaça que pode alterar toda essa realidade e é uma perda de natureza incomparável. Agora, Miguel, tem duas situações que eu queria que você não pode sair daqui sem falar sobre. Primeiro
que, em se tratando do Parque Nacional da Serra do Divisor, desde a criação do parque, ainda no presidente José Sarney, já estava, no que foi apresentado do ponto de vista jurídico, a permissão para a construção de uma estrada que liga com o Peru. Isso aí, isso aí já está posto, isso aí não é problema. Certo. Isso aí é um ponto. Agora, e uma outra coisa que eu queria que você falasse era, do ponto de vista econômico, qual é a razão dessa retórica preservacionista? Porque quem está nos assistindo aqui, certamente ouve você falar, como já ouviu o professor Evandro, e vai pensar o seguinte raciocínio: mas esse pessoal ambientalista fica querendo defender mato e bicho, enquanto tem gente lá que está morrendo de fome. Esse é o argumento básico. E o projeto de lei, me parece, do senador Márcio, dialoga muito com essa ideia que é comum a todas as pessoas. E aí? Olha, a humanidade ela evoluiu de uma maneira que considera que é necessário ter espaços naturais protegidos. Isso não é só aqui no Brasil. Se a gente for nos países do planeta todo, tem áreas de proteção, tem áreas de conservação, tem áreas de preservação. Né? Isso vem nos últimos 200 anos evoluindo muito. Né? E nós estamos numa Amazônia. A Amazônia só é aqui, não tem em outro canto do planeta. É uma região única, é uma formação que tem uma fragilidade grande ao ser ocupada, mas ela tem muita riqueza natural. Agora, saber tirar dela essa riqueza natural é um passo muito importante. Nós temos que chegar num outro estágio. Não é só querer fazer desmatamento e implantar pasto. Isso não vai resolver nada. Né? Toda área que está desmatada na Amazônia hoje, que se fosse totalmente usada, daria emprego para todos esses 20 milhões e geraria muita renda e muito dinheiro para muita gente. A SOS já desenvolveu projetos lá. Por que a coisa não deslanchou? Pois é. A gente... Só para concluir esse primeiro raciocínio. Perdão. Então, nós temos que olhar para esse aspecto. É necessário manter áreas protegidas. O Acre tem 47% de áreas protegidas. As áreas protegidas se dividem em unidades de conservação e terras indígenas. Nas unidades de conservação, nós temos duas categorias, dois tipos, de uso sustentável e de proteção integral. As de proteção integral, que são iguais ao Parque Nacional da Serra do Divisor, igual ao Parque Estadual dos Xandres e da Estação Ecológica do Rio Acre, elas representam no estado do Acre 10%. Se chegar a 11% ou até menos de 10%. Então isso significa muito pouco diante do que está disponível para o ser humano usar. Ou então você quer dizer o seguinte: deixa quieto isso e mexe em outras áreas. Você não vai encontrar uma região igual àquela em nenhum canto do estado do Acre. Aquela é única. Sabe? Agora, o que nós tentamos fazer para agilizar e fazer com que o parque operasse da melhor maneira e trouxesse os benefícios sociais, econômicos e ambientais que ele pode trazer? Porque eu vou lembrar que a região do Juruá é onde há a maior concentração de renda do Acre, que é uma das maiores do Brasil, que é uma das maiores do mundo. Olha. Então há muito comércio, né? Porque a produção local é principalmente extrativista, agroextrativista. Então o comércio traz muitas vantagens. Agora, o uso da floresta em pé, que tem uma demanda internacional imensa nos últimos anos, e é uma possibilidade de negócio imensa, tanto que o governo federal passou a defender agora a bioeconomia como um dos cinco eixos básicos para empreender e desenvolver a Amazônia, inclui aí regularização fundiária, inclui outros aspectos importantes, né? Então a bioeconomia veio com esse olhar. E o parque, ele não é uma área para se explorar, mas ele traz exemplares da vegetação que tem potencial econômico muito grande, que pode ajudar a sintetizar e produtos para o futuro. Tá? Olha só como é que as pessoas estão enxergando. O Antônio Carlos, que mora aqui no bairro do Bosque, em Rio Branco, ele fala o seguinte, a seguinte pergunta: a SOS Amazônia se preocupa realmente com a preservação ou com as verbas que deixam de vir para os seus cofres? Aqui ele está dialogando com aquela ideia de que as ONGs defendem interesses internacionais e que, na verdade, estão preocupados com a sustentabilidade da própria ONG e não com o que ela se propõe a preservar.
Olha, Antônio Carlos? Isso. Antônio Carlos, olha, as organizações da sociedade civil, como a SOS Amazônia, elas cumprem um papel. Nós somos uma associação de pessoas. Nós buscamos seguir uma linha de pensamento que é a conservação da biodiversidade. E uma das maneiras de promover conservação de biodiversidade é fazer com que as unidades de conservação funcionem. Então, nós buscamos meios para fazer esse trabalho. E esses meios são recursos que podem vir do governo federal, do governo estadual e do setor privado. Nós não estamos fazendo nada ilegal, nós não estamos buscando enriquecer nem nada, nós estamos buscando trazer benefício social para a população do Acre, do Brasil como um todo. Porque o benefício do parque não é para uma pessoa, para duas, é para toda a região, é para toda a humanidade. Agora, essa compreensão que fazem das ONGs, como a que eu trabalho, que nós participamos, é uma visão comum a qualquer tipo de empreendimento. A gente pode traduzir isso para qualquer empreendimento. Tem pessoas que defendem negócios em qualquer setor, seja no setor governamental, seja no setor privado. Né? Nós trabalhamos com um caráter totalmente diferente. A gente trabalha pelo bem comum. Tanto que na legislação, no direito, é um direito difuso. Isso é para o bem de todos. Tanto que na nossa Constituição, ao você trabalhar com defesa do meio ambiente, você está trazendo benefício para a população brasileira. E mundial, né? Então eu acho que é preciso que a gente esclareça mais sobre isso. Então, Antônio Carlos, a gente está disponível lá até para você bater papo com a gente e a gente poder expor qual é como a gente trabalha e da onde vêm nossos fundos, como é que a gente busca desenvolver nossas atividades. Né? Nossos recursos não caem do céu, nós concorremos com propostas, com editais. Né? Quando as pessoas aprovam nossos projetos, é porque são projetos que estão bem fundamentados e que estão em cima de uma política pública. Nossas ações não são porque nós queremos fazer isso, porque eu acho que seja assim. É uma demanda comunitária. É uma demanda pública, é uma demanda de governo, é uma demanda nem de governo, é uma demanda de Estado. O Estado brasileiro decretou que conservação de meio ambiente é necessário para o desenvolvimento do país. Agora, Miguel, para finalizar a nossa conversa, essa ideia de polaridade, isso dificulta muito o trabalho de vocês. Essa coisa de um lado, a defesa de quem trata da economia, fortalecimento da economia, emancipação econômica das famílias, etc., etc. E do outro, de quem trabalha pela conservação, pela preservação. Essa polarização, me parece que, além de dificultar o entendimento do problema, não tem chegado a uma síntese. O Acre ainda não chegou a uma síntese. É uma equação difícil de resolver, mas é necessária ser trabalhada. E ela é muito nova. Eu considero que isso aí tem uns 30, 40 anos. Então, para a humanidade, para a nossa dinâmica econômica, que tem centenas de anos e que se pensa dessa maneira, se explora e ganha dinheiro, incluir uma variável como conservação é difícil para o setor produtivo. Ele leva tempo para incorporar. Você vê hoje a questão da soja. Né? Os maiores produtores de soja aderiram a fazer uma produção de soja que respeite uma série de exigências ambientais para poder atender um determinado tipo de mercado. Então, há setores da economia que começaram a perceber que, de fato, isso cabe na atividade econômica, é necessário na atividade produtiva, para não penalizá-los mais adiante. Que é como, por exemplo, você faz um uso irracional de um determinado lugar que preserva uma nascente, você tira aquela vegetação, daqui a um tempo vai faltar água. Miguel, do jeito que o projeto de lei está, tem como as organizações, você organizou-se até um abaixo-assinado para tentar estancar ali essa mandamento? Foi muito legal a iniciativa do engenheiro florestal. Exatamente. Tem mais de 20 mil assinaturas. Foi uma iniciativa avulsa, eu achei incrível. Tem como esse projeto parar para que a discussão seja feita no volume necessário e aí depois retomar? Existe essa possibilidade ou não? Agora iniciou lá o trâmite e acabou. Olha, eu não tenho muita vivência com
com esses protocolos do Congresso, né? A gente vai ter que acompanhar de perto, entender melhor como é que isso funciona, onde nós podemos colaborar, porque é preciso trazer muita informação. Tem muita informação científica já construída. O parque não nasceu do nada porque eu quis. O parque existe por uma decisão de Estado. O Estado brasileiro na década de 70, na época da ditadura militar, sabe? Né? O presidente Garrastazu Médici. Então, se evoluiu ali os estudos sobre a criação do parque e se tomasse uma decisão já em 89. Mas os estudos foram na década de 70, em que identificaram que o parque tinha que ser parque, tá vendo? Tinha que ser preservado. Então, nesse caso, a gente tem muita coisa a ajudar nessa discussão, no sentido de mostrar da importância que o parque tem, da fundamentação que foi feita para poder ele ser criado. Agora, é importante que também se traga nessa discussão o quanto o papel do gestor do parque ainda é insuficiente. Ele está mal amparado, ele poderia ter feito muita coisa nos últimos 20 anos. Nós estamos lá trabalhando, ajudamos o IBDF, o IBAMA, na década de 90, em 1996, a elaborar o plano de gestão do parque. E de lá para cá a gente tenta implementar esse plano. Mas só que o ICMBio teve tantas mudanças, os recursos não foram suficientes, não foram colocados. Por exemplo, uma pessoa toma conta de um parque nacional de 800 mil, que é impossível. Como é que você entra com uma dinâmica dessa? Então, eu acho que a gente pode ajudar com isso nesse processo de decisão e eu creio que esse projeto poderia ser melhor analisado para que a gente... Não, certamente, Miguel, precisa não de mais... opte pelo caminho equivocado. Precisa de mais discussão. O Gazeta Entrevista sempre vai estar aqui disposto a colaborar com isso. Agradeço muito a oportunidade. O espaço é curtinho, mas é o que dá. Não, mas é muito importante. E a gente aprende a falar com o público. É isso mesmo. A gente tem que ser mais sintético, a gente tem que ser mais objetivo, claro, né? Eu vou estudar mais para poder trazer mais informações para todos. Todos nós precisamos disso. Nós voltamos logo após o intervalo.